Que o Espírito Santo conduza cada um de nós nesse momento da mensagem, no momento que nós queremos refletir em sua santa palavra. Amém. Irmãos, o texto da mensagem é o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. E ali nesse texto está escrito o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve uma visão fantástica. E nesse momento Isaías é chamado por Deus para ser o seu profeta. Nesta visão ele conversou com anjos. Para quem tinha dúvida se anjos existem, tanto de um lado como de outro. Dos dois lados, do bem e do mal, existem anjos. E aí, quando estes anjos falaram, diz o texto que as bases da terra foram abaladas e a casa se encheu de fumaça. Diante do que ele presenciou, a primeira coisa que ele pensou e que ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que ele presenciou, algo maravilhoso, algo fantástico, e que faria toda a diferença na sua vida. No entanto, logo vem em sua mente: eu vi o Senhor. E como está escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 20, ali diz que ninguém vai ver o Senhor e viver. Então ele já se considerava um homem morto, porque ele havia visto o Deus. Mas provavelmente quem ele pode ter visto ali tenha sido o Filho de Deus, Jesus Cristo. O Pai, ninguém com os olhos físicos na face da terra ainda o viu, e provavelmente nem o verá, porque não poderá permanecer vivo quem olhar para ele. Quando ele reconhece os seus impuros lábios, o anjo então trata logo de acalmar o seu coração e de mostrar algo prático para ele, para dizer: você está perdoado. Ele vai lá no altar e pega uma brasa e traz e toca nos lábios do profeta.
Eis que ela tocou os seus lábios, e aí diz o anjo: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aquilo ali o anjo fez justamente para ele, já que ele mencionou os seus lábios, então ele diz, o anjo pega e toca nos lábios para dizer, esses lábios que você está dizendo que são impuros, a partir de agora, eles estão purificados. Depois que o anjo cuidou de Isaías, dando-lhe a certeza do perdão e de estar purificado, vem outra coisa maravilhosa. Diz o texto, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então aquele homem responde-me, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que ele não resistiu à voz de Deus. Quando ele escuta aquela voz, ele já se coloca à disposição do Senhor, porque como vimos no Salmo desta noite, o que é capaz de fazer a voz do Senhor? É uma voz poderosa. E talvez nós não temos nem noção do que é ser poderoso com a sua voz. Nós falamos, apontamos para Deus, mas eu penso que nós às vezes esquecemos que Deus apenas com o seu sopro pode fazer todos nós aqui nesse momento virar pó. E Deus pode fazer isso. A voz do Senhor é cheia de majestade, Ele quebra os cedros, madeira dura. Os montes Líbano e Sirion faz saltar como os bois selvagens. Imagina 2 montes, Deus é capaz de fazer esses montes saltarem. Faz tremer o deserto de Cádiz, quer dizer, provavelmente é o deserto que circuncidava ali, ou que estava em volta do monte Sinai. Faz as corças da arcria, faz as folhas do bosque simplesmente caírem. No templo a sua voz faz com que todas as coisas, quer dizer, o templo, todas as coisas digam glória. A voz de Deus faz o coração de Isaías se render, faz o seu coração perceber que o Deus que estava lhe propondo era milhões de vezes maior do que todos os seus projetos. De tudo aquilo que ele já tinha visto nesse mundo, Deus estava acima de qualquer coisa. Então esse profeta larga os seus interesses, ele esquece a sua vida, ele deixa para trás os seus planos, deixa para trás os seus projetos. Ele larga os seus momentos de conforto, ele larga o seu trabalho para viver o projeto de Deus, para viver a missão de Deus. Viver o projeto e a missão de Deus é largar tudo. É largar, é abrir mão do eu. É abrir mão daquilo que mais eu gosto. É não imaginar o que irá acontecer nesse projeto. Nós nem pensamos o que irá acontecer neste projeto, mas é ter a certeza de que Deus irá lhe acompanhar até concluir o projeto. O projeto de Deus. Isaías não imaginava o que iria lhe acontecer quando ele disse, envia-me a mim. Ele nunca sonhou o que poderia lhe acontecer. E diz a tradição talmúdica que o fim do profeta Isaías foi tremendamente cruel e triste, pois foi prensado entre 2 tábuas e cerrado ao meio, para pôr fim à sua vida.
Se ele tivesse pensado ali naquele dia que ele seria cerrado ao meio, será que ele abraçaria o projeto de Deus? Mas ele não pensou. E não importa. Ele simplesmente diz: envia-me a mim. Quando compreendemos, irmãos, que a partir do momento que somos chamados por Deus, seja pelo batismo ou pela pregação da palavra, quando nós somos chamados, nós temos que deixar, ou nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida, a missão, o projeto de Deus. Então iremos compreender também o que é ser cristão. O que é ser cristão. E eu penso, como eu disse antes, que está na hora de fato, pensar: que cristão eu quero ser. Iremos compreender que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é um dos maiores projetos que todo ser humano deveria ter na vida. Quero citar aqui mais 2 exemplos de pessoas que abandonaram a sua vida e seguiram o projeto de Deus. Na verdade, todo cristão tem essa possibilidade e essa oportunidade. Abraão foi chamado, Deus disse: agora você vai largar sua família, você vai largar seus parentes, e você vai sair para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão não sabia: eu vou para o Paraná, na cidade tal. Não, você vai sair, eu vou te mostrar. E ele sai, ele abraça o projeto de Deus, a ordem de Deus, a missão de Deus. Tanto é que Jesus nasce da descendência de Abraão. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco foi determinante na sua vida. Ele não só caiu do seu cavalo, mas ele teve que cair do seu orgulho, da sua vida pessoal, e abraçar a missão, o projeto e a vida de Deus. E esse apóstolo foi decapitado na prisão. Foi entendendo que seu projeto de vida era viver os planos de Deus e não os seus, que Paulo afirma: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Isso é ser cristão. E não importa quem é o homem que está na sua frente e quanto poder ele tenha. A partir do momento que esse homem fere a palavra de Deus, nós temos compromisso com Deus em primeiro lugar. Se vamos nos preocupar com quem ofender, então eu lamento dizer para vocês que nós estamos no lugar errado. Porque a palavra de Deus mexe, fere, mas com a intenção de curar, de mudar. A missão é tão grandiosa que não há mais como eu viver a vida de pecado. Eu preciso lutar contra o pecado. Porque o projeto que Deus nos coloca diante dos nossos olhos é tão grandioso, é tão maravilhoso, que não somente dá um pouquinho de alegria para as pessoas, mas conduz as pessoas para a vida eterna. Sacrifício. Então nós sacrificamos os nossos planos, nossa vida, nosso tempo, nossa família, para abraçar um projeto tremendamente grande e fantástico.
O viver para Cristo é tão grandioso, é tão intenso, é um viver por completo, que passamos a entender quando Jesus afirma lá em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há espaço para abraçar a Deus e o capeta ao mesmo tempo. Isso não é brincadeira. Isso não é um joguinho que, se tomar um tiro na cabeça, volta a viver. Aqui nessa vida eu estou falando. Isso é um grande projeto. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu. O nosso Pai está no céu. Ou eu sirvo a esse Pai, ou eu sirvo ao Deus, ao Pai da mentira que está aqui nesse mundo. E que é o Deus deste mundo. Juntamente com o nosso batismo, ou a pregação da palavra, fomos chamados à fé. Com esse chamado também somos convidados a não olhar mais para nossos interesses, mas olhar e abraçar a missão de Deus. E quando falamos em missão de Deus, podemos estar nos perguntando: mas o que o profeta era para fazer? O profeta foi chamado para anunciar arrependimento e perdão, vida em Deus. Mas qual é o nosso projeto? O nosso projeto é aquele que nós lemos lá em João 3,16 hoje. Essa é a missão de Deus, é o projeto de Deus. E cada cristão é convidado a abraçar esse projeto. E lá diz: porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É falar deste amor. É desta salvação. E eu só posso falar do amor de Deus se eu aponto o pecado do ser humano. O ser humano precisa se convencer do seu pecado para sentir a necessidade do amor de Deus. É continuar fazendo o que Isaías fez. Anunciar arrependimento, perdão e vida. Viver a vida de acordo com a vontade de Deus e não mais da nossa. E aí que eu passo a compreender muito mais o ministério pastoral. Pastor, de uma forma direta, ele não está aqui para pensar o que vai ser bom para ele. Ele está aqui no projeto e na missão de Deus. Você, homem, pai de família, lá no seu lar, você é o sacerdote do lar. O seu projeto é a extensão do projeto que vocês estão vendo no pastor. Falar com a sua esposa, com seus filhos, ensinar a verdade. Ah, mas eles não me ouvem. Sei lá, dá um jeito, muda a estratégia. Vai de encontro aos seus filhos. Vê o que fazer. Luta por eles. Não os abandone. Não os entregue às mãos simplesmente de Satanás e deixe levar embora. E hoje, quando a gente prega a verdade, então você já deixou de falar do amor, então você agora está num discurso de ódio. Lamentável. O que fizeram com a cabeça do nosso povo, o que estão fazendo com a cabeça na sociedade. Confundir os termos, esse é o segredo.
E quanto mais confuso for, mais confusão existe e mais a fé se esfria. Quando compreendemos que aceitar o chamado de Deus, seja o ministério pastoral ou ser cristão, é viver a fé, e significa dizer, como disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando compreendemos isso, então nós estamos avançando na nossa fé. Porque acima de tudo, ouvir a voz do Senhor. Isso compete ao pastor e compete a cada cristão, seja aqui dentro ou lá fora no mundo. Nessa missão você é convidado a viver a palavra de Deus como luz e sal. Ser luz do mundo e sal da terra. É fazer a diferença lá onde você está. É abraçar a missão de Deus. No entanto, vemos que Deus nos deu o melhor que Ele tinha, irmãos. Ele deu o seu Filho único. E esse Filho foi obediente até o fim. Morreu e ressuscitou. Para que nós tivéssemos paz, perdão e vida eterna. Esse Deus diz a cada um, seja pastor, seja um cristão: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém.